Podemos focar a luz gradualmente usando este pequeno dispositivo que é uma lente inflável de água. Injetando água na lente, podemos aos poucos formar o cristalino, e assim a imagem torna-se gradualmente mais nítida, até que no final temos uma imagem bastante boa e nítida na parte de baixo da retina. A combinação de uma íris e um cristalino criou uma imagem definida na retina. Na natureza, a maneira mais provável pela qual o cristalino se formou foi quando parte do líquido transparente que preenche os olhos se tornou mais denso. Aos poucos, isso focou a luz e a visão tornou-se mais nítida. Mais uma vez, cada etapa traz um avanço em relação ao que havia antes. A demonstração revela que o olho poderia ter evoluído pela seleção natural, assim como Darwin havia dito. No período cambriano da história do planeta Terra, 543 milhões de anos atrás, a competição na busca por alimento, na fuga de predadores e na procura de um parceiro levaram à rápida evolução dos olhos. E o mesmo é verdadeiro para outros órgãos complexos, desde o movimento de asas a corações batendo. A demonstração de Nilsson mostra que a grande ideia de Darwin, a seleção natural, é teoricamente possível. Mas será que ela é verdadeira na prática? Que provas existem de que a evolução aconteceu nessas pequenas mudanças ocorridas passo a passo? Os evolucionistas alegam que todas as grandes criaturas que vivem na Terra hoje, incluindo nós, vieram de peixes que saíram da água. Mas se alguns peixes de fato se tornaram animais terrestres, onde estão as provas? Estamos todos familiarizados com a ideia de que descendemos dos macacos. Mas se viajarmos mais distante no tempo, nossos ancestrais, segundo as evidências fósseis, eram bastante estranhos. Para ilustrar de onde poderíamos ter evoluído, imagine que esse arranha-céu representa a história da vida na Terra. O primeiro andar é quando a Terra se formou. Se formos até o andar 87, 250 milhões de anos atrás, nossos predecessores teriam sido répteis, criaturas como os lagartos, tartarugas e crocodilos de hoje. Descendo mais um andar, voltando mais 50 milhões de anos no tempo, os anfíbios. Se descermos mais 2 andares, 400 milhões de anos atrás, nossos ancestrais eram peixes primitivos nadando no oceano. Em um quadro mais amplo, a evidência fóssil conta uma história extraordinária de nosso passado, uma história na qual os seres vivos evoluíram em novas espécies, passo a passo. Mas há um problema. Olhe atentamente e verá que o registro fóssil é imperfeito. Ele contém lacunas, elos perdidos, que lançam dúvidas sobre a teoria de Darwin. Será que esses fósseis que faltam existem e nós simplesmente ainda não os encontramos? Ou Darwin estava errado? Quando Darwin escreveu sua teoria em 1859, as lacunas no registro fóssil eram enormes. Pouco se conhecia sobre a evolução humana, não havia restos de fósseis de hominídeos. Pássaros fósseis pareciam surgir nas pedras vindos do nada. E não havia evidências de como os peixes poderiam ter saído dos mares para caminhar sobre a Terra. Todos eles elos perdidos cruciais. Para a teoria de Darwin ser sustentável, os cientistas precisam encontrar os elos perdidos, os animais nessa transição, que mostram que a evolução aconteceu passo a passo. O caçador de fósseis Neil Shubin, do Museu Field e da Universidade de Chicago, está em uma missão para encontrar um dos mais cruciais desses elos. Há muito a ser descoberto no mundo e esse é o prazer da ciência. Se não houvesse nada a ser descoberto, eu não teria trabalho. Ele espera encontrar os animais nessa transição entre peixe e anfíbios que mostram como a vida surgiu da água. Sua busca o levou a um dos lugares mais ao norte do mundo, a ilha Ellesmere, a apenas 965 quilômetros do Polo Norte. O que surpreende a respeito desse lugar é que você está em uma paisagem ártica de hoje
com bois almiscarados e ursos polares, mas as rochas sobre as quais você está, se olhar dentro delas, contém um mundo tropical, com plantas tropicais e peixes tropicais. As rochas aqui outrora se estendiam sobre o Equador, mas a ação das placas tectônicas durante centenas de milhões de anos as empurraram em direção ao Polo Norte. As rochas têm 375 milhões de anos, de uma época pouco antes do aparecimento dos primeiros animais terrestres. Se os peixes saíram da água, Chubin supõe que eles o fizeram aqui. Durante 5 anos, Chubin e sua equipe caminharam por essa paisagem árida, explorando as rochas em busca de sinais de um elo perdido. Mas tudo que eles encontraram foram criaturas marinhas. Finalmente, em 2004, eles fizeram um avanço. Encontramos pequenos pedaços de ossos na superfície. Nós cavamos e encontramos uma camada que continha esqueletos inteiros. Então escavamos mais ainda e um de meus colegas, e eu nunca vou me esquecer disso, meu colega estava tirando as rochas e encontrou um focinho saindo na lateral do rochedo. Olhamos para aquele focinho e ele era uma criatura de cabeça chata. E essa criatura de cabeça chata era diferente de qualquer peixe que vivesse apenas na água. Era um animal parecido com um crocodilo e foi então que descobrimos que tínhamos descoberto o que queríamos. Foi o ponto alto de 5 anos de trabalho de campo. No laboratório, eles removem cuidadosamente a rocha ao redor do fóssil. O resultado foi fabuloso. Uma criatura que se encaixa perfeitamente na lacuna entre peixes e animais terrestres. Como um peixe, ele tem escamas em seu dorso e barbatanas, e é possível ver a membrana natatória bem aqui. Mas como animais que evoluíram para caminhar em terra, ele tem um pescoço, onde a cabeça se movimenta separada do corpo. Ele tem uma cabeça chata com olhos em cima, parecida com a de um crocodilo. E o mais interessante é que quando tiramos as barbatanas, o que vemos dentro são ossos que correspondem aos ossos dos nossos próprios braços, ombros, cotovelo e pulso. Eles chamam a criatura de Tiktaalik, que em Inuit significa grande peixe de água doce. Tiktaalik é um verdadeiro elo perdido, uma criatura com escamas como as de um peixe e membros para caminhar. Prova de que ela caminhava em terra, mas veio do mar. Parece incrível, mas esse poderia ser um dos seus ancestrais. O desenvolvimento de pernas ajudou os peixes a sobreviverem quando eles se deslocaram para a terra. E provavelmente pelo fato de as pernas darem a eles essa vantagem crucial, tanto elas quanto o caminhar sobre a terra foram mudanças que permaneceram. Tiktaalik é um elo perdido que ajuda a provar que Darwin estava certo, mas temos sorte de tê-lo. Uma estimativa aproximada diz que somente 1 em 1000 de todas as espécies que já existiram estão preservadas como fósseis. Se pensarmos que foram necessários 6 anos de trabalho dedicado para encontrarmos Tiktaalik, isso lhe dá uma ideia da dificuldade de encontrar fósseis de transição. Apesar disso, temos fósseis de transição para quase todas as importantes transições evolucionárias. Desde a época de Darwin, a ciência avançou. Caçadores de fósseis encontraram muitos dos chamados elos perdidos. Fósseis como o Archaeopteryx e fósseis de pássaros recentemente encontrados na China preenchem as lacunas entre répteis e os pássaros modernos. E escavações na África descobriram mais de 12 de espécies de hominídeos. Os fósseis mostram que, a partir de cerca de 4 milhões de anos atrás, um cérebro de uma criatura semelhante a um símio começou a crescer continuamente. Ele começou a caminhar sobre 2 pernas e aprendeu a usar ferramentas. Pouco a pouco, ele se tornou um ser humano moderno. A teoria de Darwin previa que esses animais de transição existiriam. Sua descoberta é prova significativa de que a seleção natural pode criar novas espécies, inclusive nós. Até agora, a teoria de Darwin tem resistido às objeções de seus críticos. Mas será que ela resistirá ao próximo desafio? Entre as milhares de criaturas em nosso planeta, há algumas tão deslumbrantes e tão belas que elas não teriam condições de sobreviver. A evolução diz respeito a adquirir as características que o ajudem a sobreviver. Mas muitos pássaros têm uma cor tão viva que os predadores podem identificá-los a mais de 1.500 metros de distância. Então, como é que a seleção natural pode explicar isso?
Como é que criaturas que estão simplesmente pedindo para serem devoradas podem evoluir?